Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast que nessa terceira temporada acontece às segundas e quartas-feiras, sempre ou com um convidado de honra, de excelência, ou um responde respostas e perguntas. Perguntas e respostas, na verdade, é o contrário, me bananei todo aqui, mas não tem problema. Hoje nós vamos fazer perguntas e respostas. Então, se você está ouvindo isso aqui no replay do Spotify, você saiba que se você acompanhar ao vivo pelo Instagram, você tem a possibilidade, nesses dias, de fazer a sua pergunta e a gente responder a sua pergunta. E se você está ao vivo aqui comigo no Instagram, você pode deixar sua pergunta aqui embaixo, nessa bolinha que tem um ponto de interrogação. Para quem não sabe o que é o Clube Criminal e está ao vivo aqui comigo no Instagram, coloca aí para mim. Não sei o que é. Vou explicar para você em 2 segundos o que é o Clube Criminal, se é a primeira vez que você está aqui. Se você está aqui pela primeira vez, pessoal, esse aqui é o nosso podcast, tá? O podcast do Criminal na Prática, do chamado Clube Criminal. Aqui você tem um podcast com mais de 180 episódios, acho que já tem lá no Spotify, sempre de 1 hora, com um monte de convidados. Então você pode ir lá e pode ouvir no Spotify, no seu carro, no seu deslocamento. E a gente grava esse podcast toda segunda e quarta-feira nessa terceira temporada. Teve temporada que já foi diário. E a gente grava ele aqui ao vivo com vocês. E hoje é dia de perguntas e respostas. Está aqui comigo Thiago Bunin, o nosso mestre, literalmente, do direito criminal. O homem que já leu mais de 100 livros ali atrás dele. Acho que deve ter mais de 100, na verdade, né? Você já contou quantos livros você leu? Doutor, mestre Thiago Bunin. Fala, Rodrigão. Bom dia, meu amigo. Bom dia a todos que nos escutam aqui no podcast Clube Criminal. Eu falo bom dia para quem está nos escutando ao vivo, mas saiba que nós temos mais de 160 episódios gravados, disponíveis para você escutar e assistir a hora que você quiser, ou lá no Spotify, ou no YouTube. Então eu sei que já vocês vão perguntar, essa live vai ficar gravada? Não só essa, a gente tem mais de 160 lives gravadas no YouTube e no Spotify. Mas para participar, para mandar pergunta, para estar aqui trocando informações com a gente, você tem que nos acompanhar ao vivo na segunda e na quarta-feira, sempre ao meio-dia no horário de Brasília. Beleza? Bom, Rodrigo, não sei quantos livros são, cara. Olha aqui, não sei quantos são, dá uma olhada. E é só direito penal e processo penal. Ali em cima tem alguma coisinha de criminologia, sociologia e também de constitucional, etc. Mas é só direito penal, processo penal. E a gente tem um projeto de catalogar isso aqui, eu e o Jefferson. A gente quer fazer uma catalogagem, mas nunca dá tempo. Quem sabe aí, isso é coisa para esse feriadão agora. A gente não vem aqui um dia para o escritório e faz uma catalogagem desses livros. Mas eu sei onde está cada um deles. O pessoal entra aqui na minha sala e fala, Thiago, eu quero um livro de tal coisa. Eu vou lá, pego o livro e tenho o livro exatamente do que eles querem. Show de bola. Bom, vamos começar aqui com a primeira pergunta. Eu já escolhi uma pergunta que me agrada, que é: a retratação da vítima de violência doméstica pode ser pedida em sede de resposta à acusação? Os juízes costumam aceitar essa retratação da vítima em resposta à acusação? Essa é a pergunta, tá? Quero começar já eu mesmo respondendo a pergunta que eu mesmo escolhi, para ser bem democrático aqui com todos vocês, que é o seguinte, pessoal. Vamos lá. Violência doméstica só pode retratar, na verdade, qualquer crime, né? Só pode retratar quando a ação penal for pública condicionada a uma representação, tá? Se ela é condicionada a uma representação, isso você pode, a partir daí, fazer simplesmente a retratação. O problema é que, em sede de violência doméstica, quando a gente está falando sobre violência doméstica, o que acontece é que nem todo crime é de ação pública condicionada. Vou dar um exemplo para você. A lesão leve, que normalmente, em qualquer outro tipo de situação, ela é condicionada à representação, ou seja, a pessoa que sofreu um soco no olho e não teve muita consequência, só um roxo, ela pode escolher se ela quer que aquele processo comece ou não. Na violência doméstica, ela é diferente. Pode falar, Thiago. João chegou. Beleza, já vou colocar ele aqui, mas vou terminar primeiro a resposta, ele vai ficar na cadeira esperando 1 segundo. Na verdade, deixa eu adicionar ele aqui agora, aí depois ele... Deixa eu aceitar todo mundo que está pedindo aqui, pronto. Bom, vamos lá, deixa eu continuar com a minha explicação. Então, só para você saber esse primeiro ponto, tá? Nem sempre o crime que ele é condicionado, ele vai ser condicionado na violência doméstica. Por que isso? Isso acontece porque nós temos a proibição de aplicação da Lei 9.099. Até aqui, fechado, tá? Então, qual crime, Rodrigo, normalmente eu vou poder pedir a retratação da vítima? Ameaça. Basicamente é esse. Tem algum outro? Tem, mas é um pouco utilizado. Entende da ameaça que você vai entender tudo. Na ameaça, a vítima pode escolher se aquele processo vai para frente ou não, se ela quer representar ou não. Mas até qual é o limite que ela pode escolher? Até o recebimento da denúncia pelo juiz. E presta atenção que aqui também muda na violência doméstica, tá?
Nos crimes normais, é até o oferecimento. O promotor ofereceu a denúncia, ou seja, ele mandou a denúncia lá para o juiz, o oferecimento da denúncia foi colocado dentro do processo, não tem mais como pedir retratação. Na violência doméstica, é diferente. O juiz tem que receber essa denúncia. Não basta só o promotor oferecer. Então você ganha um tempinho a mais, tá? E às vezes esse tempo ele é grande, às vezes ele é útil para você. Então presta atenção que o primeiro ponto, quando a gente fala retratação, é esse. Você precisa ter esse tempo, você precisa ser antes, desculpa, do recebimento da denúncia pelo juiz. Até aqui, todo mundo na mesma página, beleza. A pergunta foi, posso fazer o pedido lá na minha resposta à acusação? Não dá mais, porque o juiz já recebeu a denúncia. A partir do momento que ele recebeu essa denúncia, você não consegue mais fazer a retratação da vítima. Ou seja, não dá mais para tirar esse crime. Outra pergunta que aparece em conjunto, e eu já passo a palavra para o Thiago e para o João, é o seguinte, Rodrigo, mas tem lesão também, tem ameaça e lesão, tem ameaça e violação de domicílio. Eu posso retirar? Você pode retirar a intenção aqui de processar a pessoa, né, retratar da representação do crime de ameaça. Vai ser marcada uma audiência especial do artigo 16 para perguntar para aquela vítima, viu? Você quer continuar com esse processo ou não? Se ela falar não quero, o juiz vai explicar para ela que com relação ao crime de ameaça, aquele processo não vai prosseguir, mas com relação à lesão, com relação à violação de domicílio, aquele processo vai prosseguir sim, vai ter o normal andamento dele. Tá, último ponto então não compensa mais eu fazer essa retratação da vítima, falar que ela não tem mais interesse nesse processo. Às vezes isso pode te ajudar lá na frente, tá? Como uma forma de redução de pena, o juiz pode considerar isso, que eles estão de novo junto, que está tudo harmônico, ele pode considerar isso lá na hora da fixação da pena dele, como consequências do delito, por exemplo, entender que a consequência não foi tão grave assim, enfim, isso pode te ajudar, pode ser um elemento, mas ele não vai parar o processo. Tiago, tem algo a acrescentar? Tenho. Rodrigo, eu só tenho uma observação que eu divirjo um pouquinho de você, mas também não vou dizer se isso deu certo ou não no meu caso, porque naquele caso não deu certo, mas era um caso que eu defendia, porque é importante dizer, né, até deixa eu antes de contar o caso, o entendimento da jurisprudência é que essa audiência de retratação ela só vai ser designada pelo magistrado se já existe uma manifestação prévia da ofendida querendo se retratar. Então, aqui você teria que ter atuado durante a investigação, tá? Durante o inquérito policial, sabendo, né, que a vítima, que a esposa, a namorada, a ex-namorada, a ex-esposa do seu cliente quer se retratar, você teria que orientá-la, né, que ela deveria comparecer à delegacia e informar isso, né? Isso vai ficar consignado na delegacia. A gente sabe que em algumas delegacias há até uma relutância quando a vítima chega lá falando que quer se retratar, mas é importante que ela vá e informe isso na delegacia e faça isso, né, ser reduzido a termo. Isso precisa estar documentado nos autos do inquérito policial, porque é somente nessa situação que o juiz vai, né, ao analisar a denúncia, ao invés de recebê-la, designar essa audiência do artigo 16. Só que teve um caso no meu escritório que a gente entendia que tinha uma retratação tácita. Interessante isso. A doutrina diz que é possível retratação tácita, tá? Tinha mensagens de texto da mulher falando que se arrependia, que ela não queria que prosseguisse o processo, o procedimento, a investigação e etc. Tá? Só que isso não tinha sido levado para os autos do inquérito policial. Então, na resposta à acusação, Ezequiel, eu levei isso ao conhecimento do juiz, tá? Da juíza, na verdade. A juíza entendeu que aquilo não era uma retratação tácita. Ela entendeu não que não era possível a retratação tácita, mas que as mensagens não tinham conteúdo de retratação tácita. E por isso não foi designada essa audiência. Eu até na época entrei com habeas corpus para discutir essa matéria, etc., mas o tribunal também entendeu que não tinha conteúdo de retratação tácita. Então não se posicionaram no sentido de que não seria possível a retratação tácita, mas sim, né, de que aquilo não tinha conteúdo. Se entendessem que aquilo tinha conteúdo, aí eu entendo que o magistrado tinha que designar essa audiência do artigo 16, até porque, ainda que ele tivesse recebido, o entendimento do STJ é que nos procedimentos normais, depois que o juiz recebe, poderia ter uma rejeição tardia. Então, bem dizer, esse primeiro recebimento antes da resposta à acusação, ele é um recebimento que fica sujeito depois a uma ponderação, a uma confirmação após a resposta à acusação. Então, era só essa observação aí, Rodrigo.
Rodrigo, tem um ponto importante que eu queria só salientar de ordem prática. Seja bem-vindo, João Ricardo Batista. Não te apresentamos. O pessoal vai ouvir sua voz e não vai saber quem está falando. Se bem que essa voz é inconfundível, né? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é João Ricardo Batista, advogado. Estou copiando o Marlon, né? Vocês já me conhecem. Olá para todos que estão assistindo ao vivo, né? Quero só dar uma pequena complementação. Hoje, quem me acompanha sabe, né? Eu faço musculação de manhã e hoje eu estava na academia e um membro da comunidade criminal na prática, o Natanael, me ligou perguntando exatamente sobre esse tema e sobre esse procedimento. Então, muitos dos nossos colegas que estão nos escutando aqui podem achar que isso aqui é matéria batida, que as pessoas acaba sendo repetitivo. Não, muita gente não sabe que essa manifestação da vítima em sede policial e até mesmo no procedimento antes do recebimento, ela é eficiente para obstar a ação penal, né? Então, a pergunta dele, inclusive, era como se fazer esse pedido, e aí isso pode ser feito por manifestação simples, petição incidental, de forma presencial, você acompanhando a sua cliente em sede policial, ou por manifestação escrita, desde que você comprove a veracidade do que foi dito ali, né? Então, sugiro, se for para apresentar só uma manifestação escrita, que faça reconhecimento de firma, alguma forma de garantir que realmente é a vítima que está se manifestando. Show de bola. Só para poder pôr um ponto final aqui nesse ponto específico, que é o seguinte, tá? Normalmente vai ser o crime de ameaça que a vítima pode retratar, né? Mas, se você, na audiência, perguntar para a vítima, você sentiu medo daquela afirmação que ele fez para você? Não interessa qual foi. Se ela falar, não, doutor, não senti medo. Só aí a gente brigava e falava todo dia um para o outro. Ponto. Acabou o processo, tá? Perguntaram que ela pode retratar a versão dela? Não necessariamente ela precisa retratar a versão dela. Se ela expressar que ela não sentiu medo, se ela ficar em silêncio e não der para colher dela a informação se ela sentiu medo ou não, o crime de ameaça precisa de uma comprovação de que a vítima se sentiu ameaçada com aquela palavra que foi dita. Porque eu gosto de usar esse exemplo, tá? O filho da pá... Quando você xinga uma pessoa, assim, normalmente você não está falando da mãe dessa pessoa. Normalmente é uma forma de xingar. Você está xingando, é um palavrão. Ponto. Ele não tem um significado em si. Claro que ele tem um significado lá atrás, mas ele não tem um significado em si. Você só tá xingando, só tá colocando pra fora. Às vezes a pessoa fala assim, eu vou matar essa véia, alguma coisa assim. O cara fala pra mulher lá, os dois velhinhos brigando. Só que isso acontece há 30, 40 anos. Que um fala isso pro outro. Se velho tem que morrer, a velha fala. E isso fica os dois ali, os velhinhos brigando e falando um pro outro. E isso virou como se fosse um xingamento entre os dois. Não quer dizer o sentido das palavras. E se você conseguir tirar da vítima isso durante a audiência, tá feito o seu processo, tá? Ou se ela ficar em silêncio, você não vai saber se tem ou não esse condão, esse contexto aqui. Então é importante a gente pontuar isso também. Vai lá, João. Para a gente colocar um ponto final no ponto final agora, outra situação que eu uso muito em processos meus é, de alguma maneira, comprovar por vídeo, por áudio, por mensagem, por qualquer elemento de prova, que a vítima se comporta como se não estivesse sentindo ameaçada. O comportamento, às vezes, fala muito mais que as palavras, e esse comportamento ele é facilmente demonstrado num processo com imagens, com mensagens, com comportamento, com testemunhas, com atos públicos e etc. Só uma coisa, tá? A gente está com 170 pessoas aqui. No momento que João Ricardo Batista sai da live, deve ter apertado o botão errado. Vamos fazer o seguinte, pessoal, 182, ó. Clica nesse aviãozinho aqui, manda para um colega advogado, uma colega advogada, fala, vem que o papo tá gostoso. Ou então assiste esse vídeo depois, não importa. Ela vai receber a notificação do nosso vídeo e ele vai ficar postado depois para vocês. Então ajuda aí, manda esse aviãozinho, lasca o dedo no aviãozinho aí, enquanto eu coloco o João Ricardo de novo. Tem uma pergunta interessante que eu achei aqui, que foi do Ricardo. Que ele perguntou, Rodrigo, o seguinte, só dessa pergunta, se você tiver acesso a ela inteira, para mim ela aparece só até o possível 3 pontinhos. Então lê ela inteira pra gente. Vou ler. O João tem que pedir aqui para aceitar, tá? Senão vai ficar complicado. Ó, denúncia 344 do Código Penal. Recebimento da denúncia apenas com declaração da suposta vítima, sem qualquer prova nos autos. Possível um trancamento da ação penal? Essa é a pergunta. Quer começar? Eu começo? Vamos lá. Coação no curso do processo, né? Artigo 344. Eu ia pedir para você olhar, porque eu não lembro de cabeça aí, não. Coação no curso do processo. Não, mas eu também fui olhar aqui e isso não é nenhuma vergonha. Eu até falo, brinco, né? Isso é bem legal aparecer esse crime, né? 344, coação no curso do processo. Nem eu, nem o Rodrigo, nem o João, e nenhum advogado criminalista, nenhum juiz, nenhum promotor conhecem todos os crimes do nosso ordenamento jurídico. E, aliás, isso é algo muito interessante. Vocês sabem quantos crimes existem no Brasil? Quantos crimes, quantos tipos penais existem no Brasil? A última pesquisa que teve sobre isso,
é uma pesquisa de 2012, certamente ela já está desatualizada, né? Nesta pesquisa de 2012, foram ali catalogados 1.400 tipos penais. Eu estimo que hoje isso já deve estar se aproximando de 2.000 tipos penais, de 2.000 crimes. Cada dia surgem novos crimes. É só lembrar, né? Crime de stalking. Na semana passada, ou retrasada, teve um novo tipo penal de violência institucional inserido na lei de abuso de autoridade. Então, cada dia chega um crime novo. Não é incomum que cheguem no meu escritório clientes com algum tipo penal sendo acusado por algum crime que eu nunca vi, né? De lei contra crime contra o sistema financeiro nacional, lei de parcelamento. Esse dia chegou um parcelamento do solo urbano, crime previsto na lei de parcelamento do solo urbano. E ambiental, isso que eu ia falar. Nossa, crime ambiental, cara, chove crime ambiental que você nunca viu na vida. Você fala, caralho, isso aqui era proibido? Tipo, eu peguei uma vez, você me lembrou agora, que era o tipo da madeira que o cara carregava, era proibido fazer o transporte dessa madeira. O tipo da... Eu ia falar uma palavra, da madeira. Cara, como é que você vai saber isso? Que tipo de madeira que você pode ou não botar dentro do seu caminhão e levar para cima e para baixo? Esse é o grande detalhe, né? E a gente tem muitos crimes que é de norma penal em branco, igual o Rodrigo está falando aí, né? Que tem lá previsto a previsão do crime, no delito ambiental, e tem previsto em alguma portaria, em alguma resolução, em alguma norma administrativa, qual é proibido ou não. É normal também em crime ambiental, acontece muito aqui no Mato Grosso do Sul, a gente está num estado onde a agropecuária é muito forte, transporte de algum agrotóxico, Rodrigo, esse eu já peguei algumas vezes, de algum agrotóxico, de algum insumo agrícola que era para colocar na pastagem, sei lá, né, para proteger de insetos, e aquele insumo agrícola precisava ter uma licença especial para estar transportando ele. Às vezes o produtor rural nem sabe disso, né? Às vezes o caminhoneiro que está transportando não tem nem conhecimento disso. Aí é bem interessante. A gente já absolveu casos assim como esse, com a tese de erro de proibição, e não é incomum que isso seja aceito. Mas, bom, vamos lá. Coação no curso do processo. Esse é um crime, Ricardo, voltando à tua pergunta aqui, que muitas das vezes ele pode sofrer com aquela mesma jurisprudência dos crimes de violência doméstica, né? Por ser um crime que muitas vezes até ameaça é assim também, ainda que não seja praticado no âmbito de violência doméstica, a ameaça, se eu ameaçar o Rodrigo, se o João me ameaçar, isso normalmente são crimes ocultos, são crimes que são praticados somente na presença do sujeito ativo e do sujeito passivo do crime, então nem sempre tem testemunha. Então o que eu te aconselho aqui, como você não deu maiores detalhes pra gente, tente se apegar à forma que essa coação foi praticada. De fato, se a vítima alega que ela foi coagida presencialmente, aí é complicado você tentar produzir uma prova em sentido contrário. Agora, se a vítima alega que ela recebeu essa coação por mensagem, por e-mail, por ligação telefônica, tente ir atrás da prova positiva, que pode inocentar o teu cliente. Óbvio que todos nós sabemos que o ônus de provar no processo penal é da acusação, beleza. Mas a gente sabe também, né, que se a defesa ficar muito passiva num processo criminal, acreditando que o indúbio pro réu, né, que a ausência de provas vai absolver o teu cliente, nem sempre ele vai ser absolvido nesse sentido. Então, Ricardo, tente se apegar à forma que essa coação no curso do processo foi praticada. Agora, se ela foi praticada presencialmente, aí você vai ter que ir para aquele lado que a gente vai nos crimes de violência doméstica ou nos crimes de ameaça, que é tentar ver se a versão da vítima é uma versão substanciosa, robusta, clarividente, confiável, ou se ela tem contradições, tá? É nisso que você vai ter que se apegar nesse caso, é a minha opinião. João, vai lá você. O João tinha levantado a mão. Democracia, Olá. Rodrigo. O João levantou a mão antes. Isso aí. Detalhezinho importante que vale a pena, não só na prova da OAB. Pessoal, quem já fez prova da OAB, lembra. Lê o artigo, 3 artigos antes, 3 artigos depois. O que a gente consegue com isso? Primeira coisa, a gente teve uma alteração recentíssima no artigo 344, que diz respeito à lei Mariana Ferrer, que aumenta em 1/3 a pena quando o crime está envolvendo dignidade sexual. E, para além disso, pessoal, as elementares constitutivas do tipo penal são esclarecedoras na maioria das vezes. Olha só, coisa importante que tem nesse artigo 344, favorecimento no curso do processo. Precisa haver um favorecimento em interesse próprio ou alheio. Se a ameaça, se a coação, se a violência foi dada por qualquer outra circunstância, se não favoreceu o indivíduo ou alguém durante o processo, não há tipo penal. E esse processo pode ser qualquer tipo de processo, não só o processo judicial. Show. Eu até queria falar uma coisa com relação ao trancamento. Isso é uma das perguntas que mais chegam para mim quando eu abro caixinhas, tá? Tem um caso assim, posso fazer o trancamento? As pessoas elas querem acabar com o processo
antes dele começar. É a mesma ideia do HC, tá? Você não pode levar matéria fática para o HC, porque ela demanda prova, ela precisa ser discutida. Então, só pela sua pergunta, quando você coloca assim, ó, apenas com a declaração da suposta vítima. Existe uma declaração da vítima. Isso é suficiente para condenar? Talvez não, talvez sim, depende, como o Thiago já explicou aqui. Agora, isso é suficiente para se investigar, para se abrir um processo, para ouvir a vítima, ver se existem outras provas que o Ministério Público pode trazer, entender se existe alguma outra forma de provar isso? Sim, a resposta é sim, porque existe um início de prova, lembra? Eu preciso de indícios de autoria e, claro, certeza da materialidade. Que existe um fato criminoso, a vítima está falando que sim. Agora, foi essa pessoa? Tem prova suficiente de que foi ela? Tem prova suficiente até de que esse fato existiu? Né? No começo, você tem uma certeza. Agora, se essa afirmação é verdadeira ou não, isso vai ser olhado lá na frente. Então, tem que lembrar disso quando você for fazer trancamento. A pergunta que tem que estar na sua cabeça é essa. Existe a possibilidade de lá na frente, durante a instrução, surgirem provas desse delito? É uma matéria mais fática? Se a resposta for sim, dificilmente você vai conseguir um trancamento. Se a resposta for não, olha, foi encontrado droga na residência, porém o ingresso na residência foi ilegal. Isso é o objetivo. O ingresso na residência foi ilegal. Dá para trancar um processo assim? Dá. Por quê? Porque se eu não tenho encontro da droga, eu não tenho crime. Então, a partir daí, eu não tenho nem o que se discutir se aquilo era droga ou não, se a droga era dele ou não. Eu não tenho a droga em si, né? Claro, a droga existe, mas como ela foi encontrada de forma errônea, de forma ilegal, não tem como eu falar sobre isso. Então, ponto. É uma matéria que se discute não se a droga existe ou não, se é dele ou não. Discute-se apenas se o ingresso foi ou não ilegal. Se a prova de que o ingresso ilegal está forte o suficiente, talvez caberia. Mas até mesmo nesse exemplo que eu estou dando, você pode pensar, não, peraí, eu como juiz quero entender, quero ouvir os policiais, quero entender como é que foi essa entrada no domicílio para poder ver se realmente ela foi ilegal ou não. Pronto. Vai ter que ter um processo. Agora, não significa que ele vai ser condenado, é diferente, tá? Só com relação ao trancamento eu queria colocar esse ponto. Deixa eu lembrar uma coisa aqui para vocês, pessoal. Vocês podem clicar nas perguntas aqui e curtir elas. Você não precisa necessariamente fazer uma pergunta. E aí eu posso escolher aquelas mais curtidas. Eu até vou escolher aqui. Então, se você tá aí vendo a gente aqui na live, vai ali nas perguntas, ó. Curte a que você achou mais legal. Olha uma pergunta e fala, pô, essa aqui é bacana. Curte. As que forem mais curtidas, eu vou lendo aqui. Alguém quer acrescentar alguma coisa enquanto eu procuro a próxima? Não, enquanto você procura a próxima, eu quero fazer uma pergunta para o professor Thiago Bunin. Eu estou vendo aqui o artigo 344, olha eu jogando o Thiago Bunin na fogueira, mas eu tenho certeza que ele vai saber responder essa. Eu estou vendo aqui que a pena é de reclusão de 1 a 4 anos. E aí, Thiago Bunin, na prática, pena mínima de 1 ano, o que eu posso fazer na prática? Explica pra gente, Thiago. João, aí cabe suspensão condicional do processo, né? E aí a pergunta, cabe também a NPP, né? E a pergunta que vem é, Thiago, cabendo suspensão condicional do processo, que a pena é de 1 ano, e cabendo também o ANPP, qual dos dois eu devo fazer? Qual dos dois eu devo escolher? Bom, hoje quando está cabendo os dois, o Ministério Público tem sempre ido para o lado do ANPP. E eu acho que isso está meio que sendo uma escolha meio que não sei se ela está sendo criteriosamente pensada, tá? Eu acho que eles acabam escolhendo a ANPP porque é o da moda, porque é o instituto mais novo e etc. E acho que com o tempo pode ser que a suspensão condicional do processo fique reservada só aos crimes do juizado. Os crimes da justiça comum, nós vamos proceder pelo ANPP. Mas, se você, advogado, tiver a possibilidade de peticionar pedindo a suspensão condicional do processo ou ANPP, eu daria prioridade ao ANPP, tá? E por isso que eu digo que não sei se o Ministério Público está pensando nisso. Por que eu daria prioridade ao ANPP? Porque se você olhar entre os requisitos do artigo 89, né, da Lei 9.099, não é um empecilho você ter feito um ANPP antes. Então, se eu fiz um ANPP, eu posso depois, por um outro crime, fazer suspensão condicional do processo? Posso. Mas o inverso, não. Porque entre os requisitos negativos do ANPP, está lá no artigo 28A, tá? Salvo melhor juízo, está lá no parágrafo 2º do artigo 28A. Se eu fiz uma suspensão condicional do processo nos últimos 5 anos, eu não posso fazer o ANPP. Então, a suspensão condicional do processo me impede de fazer o ANPP. O ANPP não me impede de fazer uma suspensão condicional do processo depois. Então, eu opto sempre, primeiramente, pelo ANPP. Sempre, primeiramente, para o cliente que nunca fez nenhum outro tipo de acordo, o ANPP primeiro. Porque daí ele fica com a possibilidade de fazer uma suspensão condicional do processo lá na frente. Fala, João. Não, quero falar que isso é estratégia dos nossos treinamentos pagos, tá? É só para a galera que está aqui
assistindo o Isso Clube aí, Criminal, isso saber aí que eu aqui tem falo ouro. só lá. Aqui tem ouro, aqui salva processo, tá? Isso aqui não é tempo perdido, é investimento do seu tempo. Inclusive, João Ricardo Batista acha que essa estratégia, ela tem os seus dias contados, tá? Acredito eu que seja uma omissão na hora da criação da NPP não ter alterado a Lei 9.099, porque a Lei 9.099 é muito antes, é anterior, é de 95, né? Então, acredito eu que mais dia, menos dia, vai haver algum tipo de alteração, alterando a Lei 9.099 e não aplicando, né, e aplicando os mesmos requisitos das medidas despenalizadoras, até porque o ANPP também figura como uma espécie, né, de transação penal para crimes que não são juizados. E não que eu concorde, João, com isso, mas eu acho que essa alteração também não concordo. Pode vir até por interpretação jurisprudencial, tá? Eles podem dizer, olha, o 28A ele é posterior a 9.099, lá no 89 veda fazer suspensão condicional do processo se o cara fez nos últimos 5 anos, então a gente usa uma interpretação que o NPP também funcionaria como vedação para fazer a suspensão condicional do processo, etc. Mas aí o João falou isso, né? João, realmente, isso são estratégias dos nossos treinamentos pagos. Isso que eu falei aqui agora está no módulo 16, na segunda aula do módulo 16 do curso Formando Criminalistas, tá? Então eu falo sobre isso e falo ainda mais sobre isso lá no módulo 16, na aula 2 do treinamento avançado Formando Criminalistas. E, aliás, eu falo mais disso no final da live. Em maio vem aí a 4ª turma da imersão Formando Criminalistas. Em maio, tá chegando. Todo mundo sempre me pergunta, fica ligado, que já eu começo a falar mais sobre isso aqui no meu Instagram. Rodrigo, vamos lá para a próxima pergunta. Peraí, Thiago. Diga. Eu quero falar pro pessoal o seguinte. Esse formato aqui do Clube Criminal é um podcast que a gente tem muita informação e sempre informação gratuita. Nós estamos aqui com 180 pessoas. Toda segunda e quarta a gente tem um encontro aqui. Então, na quarta-feira próxima, a gente vai ter outro encontro como esse. Vocês gostaram do modelo perguntas e respostas? Se vocês gostaram, chama a galera, manda pra gente no direct pra gente fazer mais. Porque a gente tem feito, né, esporadicamente, mas eu percebo que os episódios de perguntas e respostas, eles sempre são muito ricos, muito produtivos. Então eu preciso que você compareça, você se condicione. Poxa, segunda e quarta eu tenho um encontro marcado com o movimento criminal na prática, com esses 3. Eu tenho um encontro marcado para conhecimento. Eu te espero quando? Na quarta-feira ao meio-dia. Sempre, segundas e quartas-feiras você tem um encontro conosco. Show de bola. Vamos lá, então, para as perguntas mais votadas. Essa que está aqui embaixo está ganhando, está liderando ainda. Está votando na limpeza. O acusado pode indicar provas no interrogatório em sede de juizado criminal? Artigo 189 do CPP. Ele já até citou o 189 aí, que é uma das possibilidades que a gente ia falar. Mas a pergunta é se ele pode indicar provas no interrogatório em sede de juizado criminal. Mas antes disso, teve uma pergunta aqui que eu acho que é rápida de matar. Alguém perguntou aqui se é possível fazer a retratação da retratação. Se o assunto for violência doméstica, a audiência do artigo 16 é para isso. Se a vítima retratou, falou que não quer mais, ela vai ter a audiência do 16, o juiz vai marcar, é obrigatório que se marque uma audiência, para perguntar para ela, olha, era isso mesmo que você queria? Se ela falar, não, eu quero continuar o processo agora porque agora eu tô brava com ele. Não tem problema, motivo. Ela vai continuar o processo, tá? Então, existe sim retratação da retratação, assim como existe retratação do crime. Bom, vamos agora passar aqui para a pergunta. E aí, quem quer responder? Pode ou não pode indicar provas no interrogatório em sede de juizado criminal? Poder pode, né, Rodrigo? O grande problema é que no juizado a gente tem aquele procedimento sumaríssimo. Abre aí a Lei 9.099 para mim, Rodrigo, e pega lá aquele artigo que fala da complexidade, de produção de prova pericial e etc., que isso tudo vai ser vedado. Pode indicar provas, a gente sempre indica esse 189, aliás, lembrando, para quem não sabe, aquele artigo 189 é aquele que diz que o acusado, quando ele nega os fatos, ele pode indicar provas, né? E esse 189 é um artigo muito bom para você amarrar ele no 402, que é o artigo das diligências que surgem em decorrência, né, de provas novas, de fatos supervenientes que surgem durante a instrução, na audiência de instrução especificadamente. Artigo bem complicado, a gente sabe que a maioria das diligências do 402, na maioria dos casos, elas são indeferidas, são negadas, sob o argumento de que o advogado deveria ter requerido primeiro. E isso acontece muito porque os advogados são, de certa forma, levianos na resposta à acusação, não percebem a necessidade de produzir alguma prova que já deveria ser requerido na resposta à acusação. Mas o 189 é uma forma de você tentar salvar o 402
que é o artigo das diligências, né? Amarrando, orientando o teu cliente que, ao negar o fato, ele indique possíveis provas. O grande problema é que essas provas no juizado são limitadas. Você conseguiu o artigo aí, Rodrigo? Senão eu pego aqui. Qual que você quer? Tem o que é cível, né? Tem a parte cível aqui que fala isso. Mas ele de certa forma, esse cível aí se aplica também para o criminal, né? Porque também no procedimento criminal não são feitas perícias, né? Nos procedimentos do juizado não tem perícia, não tem prova complexa. Se isso acontecer, o caso vai ser demandado para a justiça criminal, né? Fala assim, tem um artigo que fala, se a complexidade e circunstâncias do caso não permitir a formulação da denúncia, o MP poderá requerer ao juiz o encaminhamento das peças existentes. Exato. É o 77, parágrafo 2º, né? Se a complexidade ou circunstância do caso não permitirem a formulação da denúncia, o Ministério Público poderá requerer que o juiz encaminhe as peças existentes na forma do artigo. Então, eventualmente, se o seu cliente indicar alguma prova que seja complexa, né, esse procedimento pode ser encaminhado do juizado para a justiça comum. Então, assim, não estou dizendo que não dá para você usar o 189, dá, tá? Mas isso pode gerar uma alteração no procedimento, que você pode julgar como interessante ou não para o seu caso. Aí é questão de estratégia. Fala, João. Eu tenho 2 sacadas práticas aqui, é ouro também. Anotem aí. Pessoal, artigo 66, parágrafo único da Lei 9.099. Ele fala que, se não encontrado o acusado para ser citado, eles vão encaminhar tudo isso para o juízo comum. Então, para quem sabe ler um pingo é letra, tá? Vai para o juízo comum quando o réu não é encontrado. Aí, uma sacada interessante do artigo 60, do parágrafo único. Ele fala que, quando é remetido para a justiça comum, vai ser observado ainda os institutos de transação penal e composição civil dos danos, ou seja, as medidas despenalizadoras ainda se mantêm rígidas na situação onde o seu cliente tem o processo remetido para a justiça comum. Inclusive, você, na resposta à acusação, pode utilizar esse artigo que o Thiago falou e juntar o máximo de informações necessárias a dizer a complexidade da causa e pedindo provas periciais que demonstrem o fato. Ou seja, o interessante, na prática, é você, de alguma maneira, ali na primeira manifestação, na audiência preliminar, você apresentar argumentos no sentido de dizer que não tem como chegar ao deslinde da causa, seja condenação ou absolvição, sem a necessidade de perícia, para comprovação do fato, da existência do fato, às vezes, né? Então, essas são as sacadas práticas que eu utilizo nessa situação onde eu preciso remeter o processo do Juizado Especial Criminal para a Justiça Comum. Lembrando do princípio da informalidade. Deixa eu só ver se é isso mesmo. O princípio da informalidade que ronda o Juizado Especial, que significa que as formas elas podem ser mitigadas, tipo meio que assim, que os fins justificam os meios, seria mais ou menos essa a ideia aqui no juizado. Você pode, dentro de uma audiência, pedir para voltar a transação penal, voltar a suspensão condicional do processo, se for possível, falar, olha, o cliente não aceitou naquele momento, excelência, mas agora ele queria aceitar, então em homenagem ao princípio da informalidade, requer seja oferecido novamente. Galera, já consegui 1 milhão de coisas assim no juizado, tá? Atuando diariamente ali. Do juiz voltar para a transação penal, inclusive, com oferecimento de denúncia, testemunha já ouvida, voltar tudo e oferecer novamente, e tá tudo certo, porque tem esse princípio. Então, também você pode, ali no momento da audiência, falar, olha, excelência, o réu me contou agora que existe uma pessoa que sabe sobre esse delito e eu gostaria de fazer essa prova. Ou então, eu tenho a prova XYZ para fazer aqui, como não tem uma formalidade específica, né? Não preclui, em tese, o meu direito de colocar provas dentro do processo, de pedir testemunhas. Claro, esse princípio o juiz que vai aceitar ou não. Então você vai ficar na mão dele, né? Como o Thiago falou, o melhor é que você siga os caminhos. Ou então tente 189 ali, que é bem legal, dar uma lida lá, para vocês poderem conferir isso aí. Deixa eu só dar uma dica aqui, Rodrigo, porque aconteceu num processo aqui do escritório, há umas 3 semanas atrás, um caso que a gente assumiu já na véspera da audiência, e o cliente me revelou pouco tempo antes da audiência começar que ele era o autor do fato, mas que ele que procurou a vítima para falar, estou com os objetos, quero te devolver. Porque ele, quando teve acesso àqueles objetos, não sabia que era da vítima. E ele conhecia a vítima, cidade pequena, interiorana, e ele procurou a vítima e falou que queria devolver. A vítima foi até o local, viu, identificou que os fatos que era dela, que era de propriedade dela, né? Eu te contei esse caso, Rodrigo? Não, contou, mas eu tô rindo porque, tipo, porra, eu peguei, mas se eu soubesse que era seu, eu não ia pegar. Identificou que era mais ou menos isso.
identificou que era de propriedade dela, só que como já tinha boletim de ocorrência lavrado, foi até a delegacia de polícia e informou, né? E aí foi feita uma apreensão. E aí o entendimento que tem no processo é que essa apreensão foi por diligências policiais, mas não foi. Eu precisava comprovar que meu cliente, que procurou a vítima, por conta do artigo 16 do Código Penal, arrependimento posterior, isso geraria uma diminuição de pena importante, relevante para o meu cliente. E ele solta isso aí no interrogatório dele, tá? E na hora que acaba o interrogatório dele, o juiz apressado pra caramba, pensa num juiz apressado. Encerrado o interrogatório, eu já tinha pedido a NPP no começo da audiência, e o juiz já tinha falado que encaminharia os autos para o promotor depois da audiência para ele se manifestar sobre o benefício. Né? Então eu entendi, a instrução não está encerrada, ele vai encaminhar os autos para o promotor, a instrução não está encerrada. Acabou o interrogatório do meu cliente, ele encerrado a audiência, pessoal, vou mandar os autos para o MP, etc e tal, tchau, 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 bumba. E derrubou a videoconferência. E não me deixou ler o termo de assentada. No outro dia sai o termo de assentada e o juiz fala no termo de assentada que ele abriu para as partes se manifestarem sobre o 402 e as partes nada requereram. E eu nem acho que ele fez isso por maldade, eu acho que ele fez isso porque foi o termo normal, foi o termo que é comum ali, né? Na vara, o modelão. E eu pedi essa diligência no 402 e o juiz disse que isso tinha que ser sido requerido em audiência. Né? A gente entrou com habeas corpus, estamos discutindo a matéria e eu falei, né, agora no HC eu falei para a relatora do caso, falei, manda o juiz prestar informações. Eu quero ver se ele vai falar para você que ele abriu para a gente se manifestar sobre o 402 na audiência, ou eu quero ver se ele vai falar que ele deixou a gente ler o termo de assentada. Mas fica essa dica, porque aqui eu posso ter também comido uma barriga no sentido de não ter ligado na hora no cartório e falado, peraí, o juiz não me deu o termo de assentada para ler. Me volta para a sala de videoconferência que eu quero ler o termo de assentada. É algo que a gente deixa passar, às vezes. Então fica a dica para vocês, porque nessas audiências online isso está passando. Quantas audiências online você não fez que a audiência encerrou sem você ler o termo de assentada? Né? Isso tem acontecido muito. Em casos mais complexos, em audiências mais longas, isso não acontece. Né? O juiz termina o termo de assentada com as partes, ali, etc. Mas esse era um caso que, nessa audiência, foi só um interrogatório do meu cliente. Teve essa audiência só para interrogar ele, um processo com 3 testemunhas, já tinham sido ouvidas, essa audiência era só para interrogar ele. Então, caso assim, o juiz deve marcar 80 audiências dessa na tarde, né? É igual o Rodrigo às vezes faz milhares também, e acaba passando batido o termo de assentado. Então, fique esperto com isso. Fala, João. Sensacional, sensacional. Pessoal, só quero pontuar que exatamente essa atenção se aplica no tribunal do júri, tá? Sobretudo quando a gente fala de ata do júri, tem detalhes importantíssimos quanto à nulidade, possíveis quesitos obrigatórios não quesitados, erros durante o plenário, recurso da defesa, qual o motivo do recurso, inclusive quantas e quantas vezes ali na ata eu peço para que o juiz me autorize eu ditar para o serventuário exatamente aquilo que eu pretendo me manifestar. E aí o juiz coloca, dada a palavra à defesa, dada a palavra ao advogado do acusado, e aí ele coloca 2 pontos, abre aspas, e eu falo na literalidade. O que eu quero falar é de fato escrito com as minhas palavras no termo de assentado na ata de audiência do júri. Exato, isso é muito importante, tá? Acontece muito. Até por, como o Thiago falou, né? Tipo, já é um batidão, já tá ali do magistrado assinar todas as atas da audiência no final do dia. Então vai fazendo, vai deixando a ata ali, vai fazendo, vai deixando a ata ali, no final assina tudo de uma vez. Então, é importante que você peça para ler a ata, que você veja se constou o seu pedido, se pular. Ó, o doutor Mário Balqueiro aqui, ó, grande abraço. Você peça para o magistrado, excelência, olha, eu gostaria de manifestar na fase 402, não deixe encerrar, tá, a audiência ali, sem isso é mais comum falar isso, porque às vezes passa batido mesmo, as pessoas são fáceis. Isso é mais comum que aconteça, né, Rodrigo, em casos de menor complexidade, onde é mais batido, mais corrido o negócio, né? Nos júris, etc., a gente dá mais atenção a isso. Nos casos de alta complexidade, é comum ter muitos requerimentos, até antes de começar a audiência, depois que começa a audiência. Então, o termo de assentado é construído. Eu tenho um processo de operação que foi até por conta dele que eu não estava na segunda passada aqui, que os termos de assentada de audiência, todos têm 4 páginas. Todos, de todas as audiências. 3, 4, de tanto requerimento de advogado, de MP e de tantos réus que são. Isso é mais comum no batidão, porque no batidão acaba indo o termo modelo do juiz, o juiz já hoje na videoconferência, às vezes já acabou a videoconferência, já tem outra audiência no pé, já te quicam para fora da sala, e aí é a hora de você ligar no cartório e pedir para voltar. Né? Deixa eu dar uma dica aqui pro pessoal,
que ela é muito importante, tá? Às vezes a gente grava as outras audiências, não tô falando com o intuito de você divulgar isso no seu Instagram, não. Tô falando no intuito desse, por exemplo, do Thiago, tá? Você grava a sua audiência ali, e se o juiz falar, não, eu abri para as partes se manifestarem sobre o 402, você tem uma cópia integral de tudo que aconteceu na audiência, do começo até o final, onde você pode mostrar, falar, olha, eu tenho a cópia integral da audiência aqui gravada. Não há nenhum momento onde foi aberta a fase 402 e ela precisa ser aberta. E às vezes a gente não grava aquela audiência que é a corriqueira, que nem o Thiago está falando. Grava o júri, grava aquela audiência importante, mas essa do batidão não grava. E às vezes é ali que acontece alguma coisa e você vai precisar provar o alegado, né? Eu estou alegando que o juiz não abriu. Claro, se tem um sistema de gravação e a própria resolução fala que tem que gravar a audiência inteira, se o juiz não tiver como mostrar que ele abriu também, é uma pontuação. Mas você, como advogado de diligência, tem que ter a prova. E aí você vai falar, Rodrigo, mas é tanto arquivo que eu não sei onde guardar isso aqui. Então anota essa dica que essa aqui vai ser fera para você, tá? Você vai fazer um canal no YouTube para você. Esse canal no YouTube, você vai subir todos os vídeos que você precisa subir das suas audiências, com a data que ela aconteceu, o nome do seu cliente. Só que você deixa esses vídeos privados, tá? Você pode fazer isso no YouTube, tem essa possibilidade. Você vai subir vídeos para lá e deixa ele privado. O YouTube não vai te cobrar por esse espaço que você está usando lá dentro. É uma ferramenta que deixa você fazer isso. De acordo ali com as possibilidades, isso pode acontecer. Ninguém vai ter acesso a isso, só o dono da conta, porque esses vídeos específicos vão ser privados. Então você vai ter um local onde você pode fazer uma busca, onde você pode ter um acervo de várias audiências suas. Só que só lembra o seguinte, tá? Essa é uma ferramenta privada. O YouTube tem dono. Se da noite para o dia ele olhar para sua conta e falar assim, olha, eu quero excluir a sua conta daqui, você vai perder os seus arquivos e não tem o que fazer. Então, manter backup das coisas é importante. E aí a segunda dica é uma plataforma chamada Vimeo. Essa plataforma é uma plataforma que serve para isso. Você paga uma mensalidade para você subir vídeos lá dentro. E você pode deixar ali privado. Não é caro, é uma plataforma super acessível assim o valor. Você pode subir vídeos ali dentro e ir mantendo esses vídeos ali, pagando uma taxa por mês ali. Falaram do Drive aqui, ó. Drive também. Lembrando, viu, pessoal? Drive, Vimeo, YouTube são todas empresas particulares. Se eles resolverem do dia para a noite excluir o seu vídeo, porque contém uma informação ali dentro que é, por exemplo, você está fazendo uma audiência de estupro e mostrou uma foto ali da vítima, ou então, sei lá, alguma coisa assim. Estava fazendo um crime de homicídio, mostrou uma foto de uma pessoa sem cabeça. E aí o Vimeo, ou o YouTube, ou o Drive entender que isso feriu a política dele, ele vai derrubar o seu Drive e não tem muito o que fazer. É uma plataforma particular. O que é o mais seguro, então? Baixe esse vídeo com uma resolução bem baixa e guarde ele num HD. Mas, pro dia a dia, dificilmente isso vai acontecer, tá? Você pode subir no Vimeo, você pode subir no Drive, você pode subir em várias plataformas aí. Fala, João. Mas, Rodrigo Alvarez, eu posso gravar audiências, não custa lembrar, artigo 367, inciso 6º do CPC. Vou ler aqui, ó. A gravação, que se refere ao parágrafo 5º, né, que fala que a gente pode gravar, também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Isso é legal, independentemente de autorização judicial. Claro, a gente sabe que CPC é norma geral, também se aplica aos ritos relacionados ao procedimento criminal. E, depois dessa dicasinha aqui, eu quero que você clique aqui em cima da cabeça do Rodrigo e siga Thiago Bunin, siga Rodrigo Alvarez, siga também se você ainda não me segue. Por quê? Você está perdendo informação como essa nos nossos perfis. E de vez em quando o Clube Criminal é aberto no meu perfil, de vez em quando é aberto no perfil do Thiago Bunin. Então você não pode deixar de seguir a gente. Já deixa aqui nos comentários se você já segue os 3. Ô, João, e a prova que essa norma do CPC que você citou, ela é aplicada também ao direito penal, tem um caso em que a advogada, tá, foi denunciada num processo. Na verdade, começaram uma investigação contra ela. Instauraram um inquérito policial a mando da juíza, né? O magistrado determinou a instauração do inquérito policial. A gente ainda tem essa norma lá prevista, essa possibilidade no artigo 5º do CPP, porque a advogada gravou a audiência. Esse caso chegou até o Supremo e o ministro Gilmar Mendes trancou a investigação justamente porque o artigo 367, que o João citou, do CPC, autoriza a gravação das audiências. O número dessa jurisprudência do STF, eu vou falar na aula 2 da imersão formando criminalistas. Não vou falar aqui agora. Quem quiser saber o número dessa decisão do STF, vai ter que se inscrever na imersão formando criminalistas, porque na aula 2 eu falo tudo sobre audiência. Aí você vai lá, que eu vou citar o número dessa decisão do Supremo, que é importante você ter, caso algum dia você esteja gravando a audiência
e saia algum problema e aconteça algum problema, o magistrado diga que você não pode, que o CPC só se aplica para as audiências cíveis, etc. Tem uma decisão do Supremo sobre esse caso, eu vou falar na aula 2 da imersão formando criminalista, então você vai ter que assistir. Começa no dia 2 de maio. Vamos, Rodrigo, próxima pergunta. Show de bola. Acho que hoje ainda o Thiago já vai soltar informações, então siga o Thiago e fique esperto nos stories dele hoje. Acho que hoje ainda sai informações de como você faz sua inscrição nesse evento gratuito dele. Deixa eu só falar uma coisa antes da próxima. Que é o artigo 17 da resolução 329 do CNJ, estava procurando ela aqui, que ela vai falar justamente sobre a ata, tá? Quando a audiência acontece de maneira virtual, e o artigo 17 da resolução 329 do CNJ vai falar: da ata da audiência em meio virtual deverá constar. Aí tem tudo que deve constar ali da ata, e vai falar no parágrafo 2º desse artigo. Antes da assinatura e publicação da ata, o magistrado deverá disponibilizá-la às partes para que manifestem na gravação se estão ou não de acordo com o seu conteúdo. Então, precisa ter esse ponto, tá? Se o magistrado não abrir esse ponto, é mais um elemento que, por exemplo, o Thiago pode citar ali na sustentação que ele vai fazer do HC dele, falando: olha, a resolução 329 do CNJ, ela exige que o magistrado, antes de assinar, antes de fechar a audiência, que ele pergunte, isso fique gravado em audiência, se as partes estão de acordo ou não com essa ata. Isso não teve essa formalidade. E sem essa formalidade, como é que é, João? Formalidade? Forma é garantia no processo penal, né? Forma é garantia. Então, forma é garantia e limite de poder, já diria Auri Lopes Júnior. Exatamente. Vamos mandar uma mensagem para o Auri. Vai, galera, manda uma mensagem aí para o Auri falando isso. Sacanagem, né? O cara vai vir um monte de direct. Tô zoando. Bom, vamos lá. Então, esse artigo. Agora vamos para a última pergunta aqui. A última, não sei se é a última, mas talvez em 10 minutos aqui não dê para fazer muito mais. Deixa eu ver se ela é a mais votada mesmo. Ela tem 9 votos para essa pergunta aqui. A vítima pode consultar documentos na audiência de instrução e julgamento? Reconhecimento única prova. Réu foi condenado. Então a pergunta é: a vítima pode consultar documentos? Pode consultar? São duas em uma, né? São duas em uma. Tem um artigo do CPP, que é o 204, parágrafo único, que diz que o depoimento tem que ser escrito, não pode ser escrito, né? E que a testemunha, ele está falando da testemunha, pode apenas consultar apontamentos, tá? No momento do seu depoimento. Eu uso muito esse artigo... 204, né? Parágrafo único. Eu uso muito esse artigo para o réu, já dizendo para o juiz: olha, esse caso aqui é um delito econômico, você vai perguntar de data para o meu cliente, você vai perguntar de valores. Não tem como ele ser interrogado sem ter um mínimo de apontamento, sem ter um mínimo de documento para poder consultar no momento do interrogatório dele. Então, eu uso esse artigo que se aplica para a testemunha também para o réu. Porque se a testemunha que tem a obrigação de dizer a verdade pode consultar apontamentos, quem dirá o réu, né? Que tem no seu depoimento a possibilidade de apresentar todas as suas teses de defesa, articular tudo aquilo que seja importante para a defesa dele. Então, eu utilizo dele também para o réu. E se ele é previsto para a testemunha, ele também poderia se aplicar para a vítima. Tá? Até porque a vítima também não depõe compromissada de dizer a verdade. A vítima é ouvida como ofendido e não como testemunha. Mas consultar breves apontamentos é diferente de ler o depoimento, de estar com um interrogatório dela extrajudicial, por exemplo. Estar com o depoimento extrajudicial, que ele foi prestado na delegacia, no depoimento, em juízo, eu acho que não. Para a parte poder olhar e reproduzir aquilo que disse lá na delegacia, isso eu entendo que não. Então, consultar breves apontamentos é uma coisa. Ler e responder é outra. Eu tenho algumas considerações também a fazer sobre isso. Inclusive, aqui no Mato Grosso do Sul, já cheguei até a comentar com o Thiago, é até algo para a OAB olhar, tá? Tem um pedido de um deputado para que os policiais sejam única e exclusivamente ouvidos por meio de videoconferência. Eu acho até interessante isso. Já. Exato. Eu acho até interessante essa atitude, porque realmente tira muito tempo do policial. O policial tem que ficar lá na audiência, às vezes espera horas e horas para ser ouvido. É uma situação complicada ali dos policiais, né? Que precisam prestar depoimento. Às vezes é o dia de folga dele, ele tem que ficar o dia inteiro ali. Eu sou muito crítico a esse tipo de depoimento de policiais. Acho que deveria ter uma forma mais eficiente de fazer. Porém, o que está acontecendo na prática? Na prática, a gente percebe que tem muito policial que está colocando o depoimento dele, eles consultam antes o sistema, colocam o depoimento dele ali, deixa a tela diminuída, aqui pelo menos com o Teams dá para fazer isso. Então eu estou olhando para a minha câmera da mesma forma e estou lendo o meu depoimento que está na tela do meu celular.
E não tem como eu verificar com nenhum meio se ele está fazendo isso ou não. Pelo menos que eu saiba, né, até agora. Então, o que acontece às vezes esse policial está consultando, e às vezes não é nem por maldade, tá? Às vezes olha, eu quero lembrar do que aconteceu ali e eu quero olhar o meu relato. Ele até poderia consultar algum apontamento que ele anotou. Olha, eu vou lembrar da quantidade de droga que foi apreendida. Aí não vai lembrar, né? A gente já sabe disso. Ele consultar algum apontamento que ele fez. Olha, deixa eu só consultar aqui a quantidade da droga. O que não pode, como o Thiago falou, é ele reproduzir linha por linha do depoimento dele. E a gente, às vezes, tem essa impressão. Eu nem sei se isso está ou não acontecendo, mas não foi só eu, tá? Alguns outros colegas defensores estão com essa impressão de que eles olham para a tela do celular e estão acompanhando e estão lendo. Porque, assim, o depoimento é reproduzido. O senhor lembra esse dia? Lembro. Nós chegamos por volta de... Ele é reproduzido fielmente como está lá, linha por linha, do que está no depoimento dele lá no inquérito. E aí não se torna mais um depoimento, né? Fica uma coisa ruim. Claro que vai da habilidade ali também do advogado de perguntar, de ver, mas isso não poderia acontecer. Esse é o problema. E aí aqui no Mato Grosso do Sul, como tem essa determinação, mesmo que a gente volte ao presencial e tenha pessoas no presencial, o policial não vai ser ouvido assim. De novo, eu acho que é um avanço, eu acho que é uma coisa legal, eu não sou contra o policial depor através da videoconferência. O que eu sou contra é que tem que ter um meio seguro de entender se esse policial está ou não tendo contato, ou com alguém externo, ou com o relatório dele ali na frente para ele ler cada momento, e não um apontamento breve, né? Que é como fala a lei. Ele pode constar um apontamento breve. Ele pode anotar ali qual foi o dia, qual foi o horário, qual foi a droga, mas sempre deixando isso muito claro, muito explícito. Não tem problema nenhum. Ele pega e fala, excelência, eu não lembro exatamente o horário, eu vou consultar aqui na minha anotação. Tem problema? Nenhum juiz vai falar que tem. Ele vai olhar e falar assim, olha, foi meio-dia e pouco. O que eu me recordo é que nesse dia, meio-dia e pouco, quando a gente chegou lá, a condição era essa, o clima estava assim, o portão estava aberto. Aí ele vai ter que explanar de acordo com o conhecimento dele, a partir do momento que ele puxa uma informação específica, tá? Então, o Márcio até falou uma coisa interessante aqui, para a gente poder até debater aqui, que é essa possibilidade dele rodar o celular, mostrar se tem alguém atrás ou não. Então eu pego aqui, dou uma volta, eu mostro como é que tá o meu quarto, não tem problema nenhum. Eu tenho eu falei desde o começo, a quina da parede, né? Se a pessoa se posiciona na quina de uma parede, por exemplo, aqui nós temos uma quina de parede. Aqui. Se eu me posicionar nessa quina de parede, não tem como eu estar olhando para ninguém. Eu estou olhando para a quina da parede. Então eu tenho uma segurança maior que eu não estou olhando para ninguém. O problema é a tela do celular. Como é que você vai ver o que está na tela do meu celular? Não sei se aquele mecanismo que está sendo utilizado para videoconferência, ele aceita. Ele não aceita, na verdade, você diminuir a tela, porque às vezes pode. Você levanta a tela assim, ela fica pequenininha no canto e você pode fazer outra coisa. Ou então ele coloca aqui, com o computador no fundo, e aí ele consegue dar uma olhadinha aqui e ler algo que está aqui no computador dele. Não é isso aí, João? É isso aí, Rodrigo. Inclusive, ele falou alguma coisa sobre condenação baseada exclusivamente em reconhecimento. Procede? Sim. Só para relembrar o pessoal, nesses últimos 2 minutos derradeiros, pessoal, o artigo do CPP que prevê a formalidade, como a gente estava falando, forma e garantia e limita poder do Estado, né? A formalidade para o reconhecimento de pessoas é o artigo 226, tá? 226. Nesse artigo, dá uma lida nele, em todos os seus incisos, ele vai deixar claro algumas coisas. Primeiro, antes de qualquer reconhecimento, é necessário uma descrição da pessoa ser reconhecida por parte da vítima. Então, antes mesmo de colocar qualquer pessoa na frente dele, pessoa ou foto, tá? É necessário que essa vítima faça uma descrição da pessoa a ser reconhecida. A vítima é uma pessoa que for reconhecer, o reconhecedor. Depois disso, o CPP ele fala que vão ser colocadas, se possível, outras pessoas. Então, outras pessoas não é outra pessoa. No mínimo, 3 vão ser reconhecidos. Então, vai colocar a pessoa a ser reconhecida junto com mais 2 que guardem semelhança com aquela pessoa que está sendo reconhecida e depois vai se lavrar um auto pormenorizado com 2 testemunhas. Pessoal, não é à toa que é colocado isso no CPP. Justamente porque o auto pormenorizado não é o diz que me diz, que é o que realmente falou. Assinado pelo reconhecedor, assinado pela pessoa que procedeu ao reconhecimento e por mais 2 testemunhas. Quantas e quantas vezes eu já vi em sede policial essas testemunhas não estarem testemunhando nada, ser mera formalidade, e aí uma pessoa que nem testemunhou nada assinar esse procedimento. Isso tudo que eu falei vale também para reconhecimento fotográfico. Aí eu quero te perguntar uma coisa. Você acha mesmo que aí no nosso Brasilzão inteiro, esse procedimento ele é seguido à risca por pessoas que não têm um treinamento jurídico de forma, né, assim, incidente no Brasil inteiro? A gente não vê os policiais, os escrivães recebendo esse tipo de treinamento. Então a possibilidade desse procedimento não ser seguido é enorme.
O que causa isso? Qual que é a consequência disso? Uma formalidade não foi observada, aquele reconhecimento seria nulo, né? E, consequentemente, sendo nulo, ele anula todas as provas derivadas desse procedimento nulo, tá? Sacadinha rápida aí, dicas sobre reconhecimento fotográfico e reconhecimento de pessoas em sede de delegacia. E é interessante, João, que você pode perguntar até para a própria vítima que reconheceu, tá? Vamos supor que foi ela que reconheceu. Você fala, olha, como é que foi esse reconhecimento? Narra para mim, assim, o procedimento. Você foi chamado na delegacia? Como é que foi? Para que te ligaram? Como é que foi esse procedimento? E a vítima ela vai começar a narrar para você, olha, me ligaram, mandaram lá na delegacia. Tá, chegando lá, o que aconteceu? Como é que foi? E ela não sabe como é o procedimento, essa é a questão. Então não tem como ela não falar algo que aconteceu, porque ela não sabe se aquele é normal ou não. Ela pode falar, olha, quando eu cheguei lá, me mostraram uma foto. Perguntaram, é esse cara aqui? Esse cartão não tá válido, tá? Por isso que eu tô mostrando ele aqui. Tem que quebrar ele, inclusive. Mas enfim, esse cara aí que fez? Foi esse cara aqui dessa foto? Foi? Então vamos lá reconhecer. Pô, aí não dá. Então é uma pergunta que você pode fazer para a vítima. Olha, ele foi mostrado para você na viatura? Foi. Prenderam o cara e já levaram lá para eu olhar se era ele mesmo. Opa, já inviabilizou o reconhecimento. Não tem como mais ela reconhecer, porque ela vai reconhecer a pessoa que ela viu dentro da viatura. E não necessariamente a pessoa que fez o fato. Tá? Então tem uma diferença grande aqui. Ela tem que ter um contato com ele no momento, depois a polícia não pode mostrar essa pessoa para que ela vá lá e confirme aquilo. Você pode perguntar, tinha alguém assistindo você fazer esse reconhecimento? Alguém que viu todo o procedimento? Ah, tinha o policial. Fora o policial, tinha mais alguma pessoa? Não, não tinha mais nenhuma pessoa. Ninguém mais assistiu isso? Não. Aí você olha lá a pessoa que era testemunha. Você conhece Maria da Silva? Não. José da Silva? Não. Ok. Pronto, você já mostrou que aquelas testemunhas não estavam ali. Né? Que elas não estavam, pelo menos, na vítima. E se a vítima não lembra deste momento e lembra do resto, possivelmente esse não foi um procedimento válido. Não é isso aí, João? Isso aí, Rodrigo, deixa eu fazer a última pergunta. Faça. Então tá bom. Eu quero saber o que tem amanhã às 20h45, por favor, me explica. O que tem amanhã, terça-feira, às 20h45? Alguém sabe, pessoal? Ó, não é possível. Vocês estão aqui com a gente até agora, 1h em ponto de live aqui. Vocês têm que saber o que tem amanhã, 8h45. Para quem não sabe, fique esperto aqui nos comentários, porque alguém vai falar o que tem amanhã, 8h45, pessoal. Algo muito importante para vocês, hein? Ó, o Vinícius já deu risada porque ele sabe. O Vinícius sabe, com certeza. Inclusive, preciso conversar com o Vinícius. Vou achar um espaço para ligar para você, Vinícius. Mas, enfim, aula. Aê, a galera já colocou ali. Aula no YouTube, show de bola. Amanhã, 8h45, tem aula do Criminal na Prática no YouTube, para você poder acompanhar. A gente vai continuar falando sobre crime de trânsito e vamos adentrar agora no crime de homicídio culposo, beleza? E é um crime muito importante, várias nuances ali. Tem tese pra caramba pra você falar. A aula tá show de bola, você tá preparando. Exatamente. Olha, a Marília ali tá acompanhando super. A aula de trânsito. Show de bola. Pessoal, é isso aí. Obrigado por quem compareceu aqui. Quem ainda não seguia a gente, siga a gente. Vai aproveitar o conteúdo, com certeza. Nós vamos passar ainda informações para vocês. O Thiago vai passar sobre o evento que ele vai fazer da imersão, tá? Que vai ser super legal, super bacana. Hoje ainda ele solta lá no Instagram dele. Mas, enfim, nós ficamos por aqui hoje. Né? Isso aí, grande João Ricardo. É isso aí, galera. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui ao vivo na gravação e vocês que estão pegando replay no Spotify ou no YouTube. Fico muito feliz de ter a presença de vocês. São mais de 50 episódios já gravados, disponíveis a toda e qualquer pessoa que for lá no Spotify e buscar por Clube Criminal. Sempre um encontro muito, muito especial como esse, cheio de informação, cheio de estratégia prática. Tem muito curso pago aí que não tem metade das informações transformadoras que a gente dá aqui gratuitamente. Toda segunda e quarta, eu, Rodrigo e Thiago, parando a nossa vida para, de alguma maneira, acrescentar na sua vida profissional. Eu quero agradecer muito a sua atenção para comigo, né? É exatamente esse momento que eu paro aqui, você para aí, a gente se encontra, a gente se relaciona, a gente transforma, a gente sai melhor do que a gente entrou. Esse é o objetivo do Clube Criminal, esse é o objetivo do movimento Criminal na Prática. Dê valor a nós que paramos a nossa vida para fazer a sua vida profissional ser um pouquinho melhor. Muito obrigado pela sua companhia e nos vemos amanhã na aula do Criminal na Prática às 20h45. Toda terça-feira, às 20h45, você tem um encontro marcado conosco. Até quando vai ser feita a aula do Criminal na Prática às 20h45? Eternamente. Esse é o nosso compromisso com os membros da comunidade Criminal na Prática. Todas as semanas, para sempre, nós faremos aulas para você, sempre com muita atualização. São mais de 40 cursos gravados na comunidade Criminal na Prática. Isso aí, bobeando, né? Amanhã a gente se vê. Show de bola. Valeu. Até a próxima.